Os discípulos de Jesus, eles deixaram para a gente o Evangelho. Cada Evangelho, ele tem a visão do cara que escreveu. Se você parar para observar, Mateus era um cobrador de imposto, e você encontra muita coisa assim, muitas ilustrações no Evangelho dele, que tem a ver com questões jurídicas, né? Até o Pai Nosso ele coloca pecados, devedores e tal. Quer dizer, cada discípulo ele coloca o Evangelho, ele escreve o Evangelho dentro do contexto, dentro do seu universo, dentro do seu mundo. Se você parar para olhar para Jesus mesmo, as ilustrações que Jesus usava, as parábolas que Jesus usava quando ele estava caminhando com os discípulos e discipulando e vivendo, eram parábolas e ilustrações rurais, justas, tudo a ver com o que ele vivia, com o ambiente que ele estava inserido. Ele não falava de como Paulo, que fala de questões romanas, de relações romanas e tudo mais. Então a gente volta para os evangelhos e a gente percebe que cada comunidade construía a sua leitura em cima do que eles viviam. E o que eu percebo com isso, cara, é que o nosso desafio é estudar os evangelhos. Nosso desafio é pegar esses evangelhos que estão na Bíblia e trazer para perto da gente, trazer para o nosso contexto. Não é mudar o significado do Evangelho, mas é trazer para junto da gente. E esse tem sido o desafio dos sufistas de Cristo no mundo todo. Tem sido falado no Evangelho que tem a ver com a galera, que tem a ver com o universo das pessoas. Esse é o nosso desafio em proclamar a palavra. Para vocês terem ideia, tem um cara aí, um missionário, que ele escreveu a Bíblia numa língua indígena que não existia o Evangelho nessa língua. Eu estava vendo a ilustração um dia desse o cara dizendo que tem um versículo em Isaías que ele fala algo a respeito de tão branco como a neve. E o cara estava trabalhando lá na África e estava em missão na África. E ele fazendo a tradução para a tribo lá, ele disse, cara, se eu colocar aqui branco como a neve, os caras não vão entender nada, o sol matando aqui mais de 40 graus. Os caras nunca viram neve na vida. Mas Isaías colocou, branco como a neve. E ele lá na interpretação e na necessidade que ele teve, ele colocou tão branco como a polpa do coco. Para alcançar, e eu fiquei olhando assim, cara, que criatividade, porque ele não mexeu em nenhum momento com a essência da palavra, mas ele trouxe para perto do pessoal da tribo lá. Eles vão entender o que é branco como a polpa do coco, algo que é guardado, que é protegido, que tem todo um contexto, né? E nosso desafio é esse, cara. Cada palavra que está escrita no Evangelho, cada frase, cada mensagem, ela tem uma missão. Tem conceitos que precisam ser estudados e que precisam ser encarnados na nossa tribo, no nosso universo, na nossa família, seja qual for. Havia uma profecia na época de Jesus que dizia que quando o Messias chegasse, ele ia ter que realizar 3 milagres para ser verdadeiramente o Messias. E esses 3 milagres eram expulsar um endemoniado surdo de uma pessoa surda, curar um cego de nascença e purificar um leproso. Eu fico olhando para o Evangelho e Jesus fez esses 3 milagres. Se você observar, ele fez esses 3 milagres e mesmo assim, os líderes religiosos e o pessoal religioso da época não reconheceu ele como Messias. E aí eu fico olhando, sabe, eu me voltando um pouco para os milagres de Jesus, eu fico olhando para eles e penso assim, cara, Jesus, ele não fez nada de graça. Nada está escrito no Evangelho que seja de graça. João diz que se a gente fosse registrar tudo que Jesus fez, não ia caber escrito em papéis. E quando eu vejo isso, eu percebo que, cara, muita coisa ficou de fora, mas o que está escrito lá no Evangelho tem uma finalidade, tem um propósito e existe uma razão. E Jesus realizou, não foi de qualquer forma. Não realizou milagres de qualquer forma, porque milagres são sinais. Sinais que remetem a gente para algum lugar. E dando uma olhada nesses milagres, em 3 milagres especificamente, eu trouxe para a gente assim só uma leitura que eu fiz. Mas que a gente pode fazer várias, porque a palavra ela tem essa condição. A palavra ela é viva. Você lê a palavra e você consegue trazer ela para a sua história. Você consegue trazer, você pode passar a vida toda lendo o mesmo capítulo, o mesmo versículo, e ele pode falar ao seu coração de várias formas, porque ele tem esse propósito. A Bíblia é viva.
E eu estava olhando para o milagre da multiplicação do pão, né, e do peixe, e pensei, cara, Jesus, ele multiplicou pão e peixe. Não foi para dizer assim, Carlos, tu vai estar lá em 2009 e tu vai multiplicar pão e peixe, porque eu acho que não era essa a intenção dele, né? Eu creio que não seja essa a intenção. E existiram propósitos e motivos, e eu quis trazer um motivo aqui que eu percebo que talvez tenha a ver com a essência dessa multiplicação do pão e do peixe. Quando eu olho para essa passagem, eu percebo que o convite para a gente é para a gente perceber na nossa comunidade, na nossa tribo, que se a gente se juntar e se a gente caminhar junto, a gente consegue suprir a carência de quem está junto com a gente, porque pode ter pessoas juntas com a gente sentindo fome, sentindo necessidades, e muitas vezes a gente está olhando só para o nosso coração. Muitas vezes pode ser até a gente que está passando por situações complicadas, seja até de relacionamento, necessidade de carinho, de afeto. E quando Jesus, se você perceber na palavra, ele diz assim, os discípulos chegam e dizem assim, mestre, vamos dispensar o pessoal porque está ficando tarde, a gente não tem comida, e a gente precisa liberar esse pessoal. E Jesus diz, por que vocês não dão de comer para eles, cara? E como, mestre, a gente só tem uns peixinhos aqui, pão não dá nem direito para a gente aqui. Cara, vamos lá, e ele divide a parada toda, e o pessoal começa a entregar, e todo mundo come, e ainda sobram cestos. Eu percebo isso, sabe? É Jesus dizendo pra gente, cara, um pouquinho de cada um de vocês faz a diferença dentro do grupo. Se a gente parar para observar, a gente tem a possibilidade de ajudar quem necessita, porque o nosso pão pode ser multiplicado, e a gente junto pode viver a unidade. Muitas vezes a gente está pensando só nos nossos desafios, quando na verdade a gente podia parar um pouquinho para perceber o coração do cara que está perto da gente. Tem pessoas que caminham com a gente nunca parou nem para saber como é a situação do cara. Muitas vezes pode ser até eu ou você, que tem uma situação complicada e que às vezes está inserido num grupo e olha assim e diz, cara, eu vejo essa galera aí numa situação e às vezes eu estou com um problema e eu não tenho condições nem de falar. E esse desafio que eu coloco para a gente, para mim e para vocês hoje, nessa questão do pão, da multiplicação, não é uma questão assistencialística, não. De dizer assim, não, a gente vai dar assistência para o cara e... Não é isso. Mas é que a gente possa abranger mais essa situação. Que a gente possa estar incomodado com a falta que alguém pode ter. Muitas vezes a gente sai no final de um culto, muitas vezes a gente sai no final de uma reunião dessa, de um momento com a galera, e vai lanchar e tal, vai para algum canto, uma pizzaria. E às vezes a gente nem percebe, mas de repente um amigo pode estar ali e ele diz, cara, eu não vou não vai dar e tal. E às vezes a gente tem um desafio de dizer, cara, pode ser que o cara não possa ir, cara, não esteja legal de grana, e às vezes a gente nem percebe isso. Então que essa multiplicação seja, na verdade, uma sensibilidade, sabe, no nosso coração, de olhar para o lado e dizer assim, cara, eu posso abençoar alguém que está aqui caminhando comigo. E que a gente possa ter esse sentimento de unidade, porque muitas vezes a gente está preocupado só com a gente, cara. E essa é uma verdade.